Novos leitos de UTI começam a operar em Criciúma. Santa Catarina recebe mais vacinas contra o coronavírus. Governador Carlos Moisés anuncia novo decreto com medidas restritivas. Presidente Jair Bolsonaro critica lockdown em estados brasileiros. Mudança no trânsito na obra do binário da Santos Dumont em Criciúma. Anulada a condenação do ex-presidente Lula. Definidos os valores do novo auxílio emergencial. E no esporte, os preparativos do Criciúma para a retomada no Campeonato Catarinense. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quarta-feira, 10 de março de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. O município de Criciúma passa a contar com novos leitos de UTI no Hospital de Retaguarda do Rio Maina. Confira na reportagem. A partir dessa quarta-feira, a população de Criciúma e região já tem à disposição 10 novos leitos de unidades de terapia intensiva, UTIs, no Hospital de Retaguarda do Rio Maina. Os espaços foram apresentados aos prefeitos da ANREC nesta terça-feira, pelo prefeito Clésio Salvário e pelo secretário municipal de saúde, Acélio Casagrande, e vão servir para o tratamento de pacientes com complicações por conta da Covid-19. Os leitos serão regulados pelo Estado de Santa Catarina e administrados pelo Instituto Harmony, que já gerencia o Hospital de Retaguarda no Rio Maina. Atualmente, o local já conta com 50 vagas para o tratamento de pacientes com casos leves de Covid-19. Os novos leitos devem auxiliar na demanda de atendimentos, desafogando os hospitais da região. A abertura dos leitos foi definida e divulgada no final de fevereiro pelo secretário adjunto de Saúde de Santa Catarina, Alexandre Fagundes, que esteve na cidade e visitou o espaço. Na ocasião, ele anunciou ainda a reabertura de outros 10 leitos no Hospital Regional de Araranguá. Então, aqui na região sul, hoje a gente sai com uma sinalização bastante positiva. Araranguá, nós temos a sinalização de 10 leitos a mais do que já estão ofertados na regulação estadual. E aqui no Rio Maina, nós temos aí uma situação de uma possibilidade bastante grande de implementar 10 leitos de UTI com possibilidade de mais 10. Então, a gente cumpre com o objetivo, que é discutir com a região a sua estrutura hospitalar, qual a capacidade de expansão dessa estrutura, justamente nesse momento bastante difícil que o Estado está enfrentando, no enfrentamento da Covid-19. Atualmente, o município de Criciúma possui, além do Hospital de Retaguarda do Rio Maina, com 60 leitos, o Centro de Reabilitação Cardiopulmonar Pós-Covid, anexo ao local, para pacientes que ficaram com sequelas do vírus. O projeto já atendeu mais de 225 pessoas e se tornou referência em Santa Catarina e no Brasil, por ser o primeiro a prestar atendimento pós-Covid integralmente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Mais doses da vacina contra o coronavírus chegaram ao estado nesta quarta-feira e já começam a ser distribuídas. Já está em Santa Catarina um novo lote de vacinas contra a Covid-19. O estado recebeu nesta quarta-feira 86.400 doses da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac. Os imunizantes já foram encaminhados para a Central Estadual da Rede de Frio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica em São José e de lá serão redistribuídas para as 17 regionais de saúde que vai encaminhar aos municípios. Como já ocorreu nas outras remessas da Coronavac, o governo do estado fará a distribuição apenas de metade das vacinas recebidas, um total de 43.200, para a aplicação da primeira dose, conforme recomendação do Ministério da Saúde. A outra metade ficará armazenada para garantir a aplicação da segunda dose, em um intervalo de 2 a 4 semanas. Essa nova remessa será encaminhada aos 295 municípios catarinenses para dar continuidade à vacinação dos trabalhadores da saúde e idosos com 75 anos ou mais. Com relação aos demais grupos prioritários, os indígenas, por exemplo, que já iniciaram a vacinação, todo o quantitativo de doses necessárias para vacinar a população desses grupos já foi enviado. Com mais essa remessa, Santa Catarina chega a um total de 583.400 doses das vacinas Oxford, AstraZeneca e Coronavac Butantan recebidas.
O governo catarinense anunciou hoje a prorrogação de medidas restritivas no estado para o enfrentamento ao coronavírus. Confira na reportagem de Michele Veiga. Alguns pontos mais restritivos, mas nada de muita novidade. Para quem viveu a expectativa de um lockdown estadual, o governador Carlos Moisés, após se reunir com prefeitos e autoridades, avaliou as medidas lançadas para o enfrentamento da pandemia e um novo decreto com regras vigentes para os próximos dias deverá ser publicado ainda hoje. O procurador-geral do estado, Alisson Debon de Souza, foi quem ficou com o encargo de apresentar aos prefeitos um modelo prévio das medidas, que passarão a valer pelos próximos 10 dias, após a publicação do Diário Oficial. E durante a semana, nós também teremos as restrições de capacidade de público para algumas atividades, até 25%, o transporte coletivo a 50%, também a restrição de funcionamento de uma série de atividades no período noturno, das 23h59 até as 6 da manhã. Já nos finais de semana, ficará em funcionamento somente aqueles serviços e atividades estritamente necessários. Os policiais também se farão presentes para que as determinações sejam cumpridas. Um efetivo de 500 policiais exclusivamente para fiscalização será destinado para manter as medidas sanitárias previstas no decreto. Lembrando que os prefeitos podem deixar as medidas mais rígidas em seus municípios de acordo com a situação de cada localidade. Só para reforçar, aqui na região de Criciúma, amanhã pela manhã vai acontecer uma reunião entre prefeitos da ANREC, AMESC e Amurel, onde podem ser definidas medidas mais restritivas do que as impostas pelo Estado. Bom, em conversa com apoiadores em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro criticou o lockdown que foi decretado em alguns estados e disse também que o Exército Brasileiro não vai atuar para impedir a circulação das pessoas. Está voltando a onda do lockdown, né? Se coloca no lugar do chefe de família que não tem o que levar para casa. Eu poderia decretar um lockdown nacional, sabia disso? Só para mostrar aqui que o Supremo decidiu. São competências concorrentes. Eu, por exemplo, fecho um estado. O governador pode pegar uma região do estado, além de fechar, impor outras medidas restritivas. E dentro daquela região, se um prefeito quiser, ele bota mais medidas restritivas ainda, o que vale a mais restritivas. Eu só dou um recado aqui. Né? Alguns querem que eu decrete lockdown. Né? Não vou decretar. E pode ter certeza de uma coisa: o meu exército não vai para a rua para obrigar o povo a ficar em casa. A seguir, discussão sobre contrato com SAMU é levada à Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em sessão especial na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, os deputados discutiram nesta terça-feira a situação do contrato com o SAMU. Confira na reportagem. O impasse entre o governo de Santa Catarina e a empresa OZZ Saúde, responsável pela administração do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, segue sem resolução. Nessa terça-feira foi realizada uma sessão especial para tratar sobre o assunto e buscar possíveis alternativas de funcionamento. Os deputados estaduais de Santa Catarina receberam na Assembleia Legislativa o secretário de Estado da Saúde para prestar esclarecimentos sobre o assunto. A convocação foi proposta pelos deputados Bruno Souza e Gessé Lopes. A preocupação dos parlamentares é em relação a divergências em questões contratuais entre a secretaria e a empresa, que poderiam comprometer a qualidade dos serviços ofertados à população. No encontro, o secretário esclareceu a situação financeira do contrato. Nós estamos absolutamente em dia com a empresa quando se busca no portal da transparência o que está empenhado, o que está liquidado de recursos financeiros. E por ser justamente, então, essencial esse serviço, nós estamos articulando o plano de contingência para que as inconsistências elas sejam resolvidas, sem prejuízos maiores
ao serviço, né, e trazendo de volta a qualidade que esse serviço merece e o respeito aos seus integrantes do corpo funcional e à sociedade catarinense. O secretário também explicou os principais impasses no contrato. Lá no início tínhamos a intenção de fazer uma migração das 8 centrais de regulação para uma central única, isso não ocorreu, e também isso foi trazido para o contrato. A licença de uso e manutenção também do software é apontado pela empresa como não constante no contrato, mas o nosso entendimento ele é um pouco diverso disso. A migração do sistema CL-SAMU para a linguagem PHP também era uma obrigação inicial que ela não foi cumprida. E algumas outras discrepâncias que estão não concordância com algumas questões que estão colocadas aí. Nenhum representante da empresa OZZ participou da sessão especial. Com isso, o deputado Kennedy Nunes propôs a realização de uma audiência pública para tratar da questão. A minha intenção, deputado Zé Milton Schaefer, que é o líder do governo, é a gente colocar frente a frente para a gente tirar as dúvidas, porque nessa versão do governo e na versão da OZZ, estão diversos funcionários do SAMU que estão desesperados por conta de uma série de colocações. Eu tenho aqui, 3 laudas de irregularidades da OZZ que eu queria perguntar para os 2. E agora eu fico prejudicado. Então, portanto, já estou vendo com o deputado Neudi Sareta a possibilidade da gente fazer uma audiência pública, porque é hora da gente... Eu sei que a intenção do deputado Bruno e do deputado Gessé também foram essas, para a gente tirar as dúvidas, mas só ouvindo um lado fica complicado. Diante de tantos impasses, o secretário de Saúde do Estado ressaltou durante a sessão que a qualquer ameaça de rompimento do contrato, o Estado vai intervir. Por se tratar de um contrato de serviço emergencial, nós temos mecanismos jurídicos para obrigar a empresa a manter por um período essa oferta de serviço, até que se possa, na eventualidade de uma ruptura unilateral, organizar que o Estado possa assumir, então, essa função. Lembrando que nós temos capacidade logística e podemos, eventualmente, em caráter emergencial, assumir os contratos, assumir a gestão do processo, até que se defina um modelo mais adequado, eventualmente mais justo e que torne as coisas mais claras. Mas o fato tem um contrato assinado, o valor é global e o serviço tem que ser prestado. Na ameaça de descontinuidade, nós tomaremos providências cabíveis. O deputado Bruno Souza, um dos proponentes da sessão, avaliou o encontro e ressaltou que a Assembleia vai continuar acompanhando a situação. Acredito que foi muito proveitoso, porque tínhamos perguntas que foram esclarecidas, tínhamos questões que precisavam ser atendidas e agora o que nós faremos é pegar as respostas do secretário de Saúde e fazer um confrontamento com as alegações da empresa. Nessa guerra de narrativa, o que nós não podemos é prejudicar a população que está na ponta. Nós temos que conseguir resolver isso de forma a manter o atendimento sem comprometer o atendimento da população. No bairro São Luís, em Criciúma, as obras do binário continuam. Quem trafega pelo local precisa ficar atento, porque a partir de hoje tem mais alterações no trânsito. A Michele Veiga tem as informações. E desde a noite de ontem, aqui as obras do binário da Santos Dumont já avançaram, fazendo com que os motoristas na Desembargador Pedro Silva já alcancem aí através de acessos o bairro São Luís. Também nessa manhã aconteceu o fechamento da rua Visconde de Cairu na altura da rua Vitor Hugo. Os motoristas devem seguir a sinalização e o fechamento também é devido às obras do binário. Tudo isso vai alcançando, as obras vão avançando aqui no local, prejudicando um pouco o trânsito, mas tudo aí para deixar o acesso mais facilitado futuramente para os motoristas. Portanto, siga a sinalização local. Com informações para o Informe Região, repórter Michele Veiga. Obrigada, Michele. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou nesta semana as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal do Paraná, ligadas à Operação Lava Jato. Com a decisão, Lula retoma os direitos políticos e pode ser candidato. A Procuradoria-Geral da República já informou que vai recorrer da decisão. O magistrado da mais alta corte do país anulou as condenações de Lula e todas as decisões judiciais da Justiça Federal do Paraná
nos casos das ações do Triplex do Guarujá, do Sítio de Atibaia e do Instituto Lula, que tiveram origem na Operação Lava Jato. A decisão foi tomada com base na ação apresentada pela defesa do ex-presidente em novembro do ano passado. Ao decidir sobre pedido de habeas corpus de Lula, Fachin declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná nos casos do Triplex em Guarujá, do sítio e das doações ao Instituto Lula. Segundo o ministro, a 13ª Vara Federal de Curitiba de Sérgio Moro não era o juiz natural dos casos. Agora, após a decisão de Fachin, as ações anuladas vão para a Justiça Federal do Distrito Federal, que irá avaliar se os atos realizados nesses processos podem ser reaproveitados. Em nota, a 13ª Vara Federal de Curitiba informou que vai cumprir a decisão, remetendo os autos dos processos à Justiça Federal do Distrito Federal. Fachin também declarou na mesma decisão a perda do objeto e extinguiu 14 processos que tramitavam no Supremo e que questionavam se Moro agiu com parcialidade ao condenar Lula. A decisão de Fachin tem caráter processual. O magistrado não analisou o mérito das condenações. De acordo com o gabinete do ministro, o Supremo já havia restringido a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, ao retirar os casos que não se relacionavam com os desvios praticados contra a Petrobras e distribuindo para outras localidades, como a Justiça Federal do Distrito Federal. A decisão de Fachin, tomada de forma individual e sem debate com outros colegas de corte, atinge outros casos ligados ao ex-presidente Lula, como os habeas corpus que questionavam a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Força Tarefa do Paraná. Com a decisão, o ex-presidente volta a ser ficha limpa e está livre para ser candidato nas eleições presidenciais de 2022. Mas tudo vai depender do andamento de outras ações em que ele é réu ou investigado, além da posição dos colegas de corte de Fachin, que poderão reverter a situação. A Procuradoria-Geral da República já informou que recorrerá da decisão, o que pode levar o plenário da corte a analisar o caso. A decisão monocrática do ministro Fachin não é uma decisão final. Está sujeita a recurso, portanto, ao exame dos demais ministros, seja na segunda turma, seja no plenário do STF. Mas uma coisa é importante: hoje, dia da decisão, o Lula voltou a ser ficha limpa. O que disse o ministro Fachin? Todos os atos decisórios dos processos que envolvem o Triplex, envolvem o sítio de Atibaia e envolvem o Instituto Lula estão anuladas. Os atos decisórios estão anulados. Ainda disse mais o ministro Fachin, desde a denúncia. Dá a entender que desde o início do processo, desde o primeiro ato processual, que é o recebimento da denúncia. Embora, em algum momento, ele fale também que os atos de instrução, os atos instrutórios, podem ou não ser aproveitados, dependendo da decisão da nova Vara da Justiça Federal em Brasília. Isso significa que haverá nova disputa, verdadeira disputa jurídica em torno dessa decisão. Se ela prevalece ou não prevalece e o alcance dela, se os atos decisórios de instrução vão ser aproveitados ou não. Em princípio, parece uma incoerência. Se a 13ª Vara de Curitiba é incompetente para julgar o processo, decidir o processo desde a denúncia, não haveria por que a manutenção dos atos decisórios sobre a instrução. Então, são algumas incoerências e algumas dúvidas que esta decisão do ministro Fachin trouxe que vão precisar ser respondidas. E aí isso tudo vai levar a uma batalha jurídica que não vai ser rápida. A seguir o esporte, o Criciúma segue a rotina de treinos de olho na retomada do Campeonato Catarinense.
O auxílio emergencial vai ter o valor médio de R$ 250. Para as mães solteiras, o valor pode chegar a R$ 375. O anúncio foi feito pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. De Brasília, a Jaqueline Fonseca tem os detalhes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o valor do auxílio emergencial será, em média, R$ 250. A proposta é que o benefício em si seja de R$ 175. Se for pago a mulher e chefe de família, o valor pode subir para R$ 375. Se for apenas o homem, o valor fica em R$ 175. E quando a solicitação for para o casal, o total chegará a R$ 250. O Congresso Nacional aguarda o texto que cria o benefício para discutir o assunto. A expectativa é que a proposta seja enviada à Câmara e ao Senado após a aprovação da PEC emergencial, que prevê 44 bilhões de reais para o pagamento do auxílio emergencial. A matéria já foi aprovada no Senado e deve entrar na pauta da Câmara dos Deputados na próxima quarta-feira. Essa é a média, né? Esse é um valor médio, porque se for uma família monoparental dirigida por uma mulher, aí já é 375. Se for monoparental, se tiver um homem sozinho, aí já é 175. Se for o casal, os dois, aí já são 250. Quer dizer, tem toda uma... Isso é o Ministério da Cidadania. Nós só fornecemos os parâmetros básicos, mas a decisão da amplitude é com o Ministério da Cidadania. E agora a gente fala de esporte. Ainda sem saber quando e onde vai jogar, na retomada do Campeonato Catarinense, o Criciúma aproveita o tempo que tem para se preparar. Confira na reportagem. Mesmo com a confirmação pela Federação Catarinense de Futebol da suspensão da partida entre Criciúma e Chapecoense, que seria disputada neste domingo em Jaraguá do Sul, o Tigre não está deixando de lado a preparação física. Pelo contrário, está aproveitando o tempo para aprimorar o condicionamento. O período sem jogos é muito pouco no Brasil. Nessa pré-temporada um pouco mais curta, principalmente pelas férias também dos atletas, né? A gente pegou um grupo de atletas totalmente novos, né? Então esse período é muito importante para todos os princípios do jogo, né? Táticos, físicos, técnicos, até de comportamento, os atletas se conhecendo um pouco mais, e realmente nessa parte é benéfico para o clube. O Tigre só volta a campo pela Copa do Brasil na próxima semana. Enquanto isso, o preparador físico frisa a importância de ajudar a controlar a ansiedade dos atletas. A gente tenta controlar essa questão da ansiedade dos atletas, colocando sempre para eles que a diretoria do Criciúma, a Federação Catarinense, os órgãos competentes vão estar, na medida do possível, resolvendo as situações, e cabe ao Criciúma, a gente, a comissão técnica, treiná-los na medida do possível, da melhor maneira, para poder estar pronto quando o campeonato retornar. O confronto contra o Marília segue confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, na próxima quarta-feira, dia 17, às 4 da tarde, no estádio Bento de Abreu, em Marília, interior paulista. O Informe Região vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e fique por dentro também das informações aqui da região de Criciúma, as principais notícias pelas nossas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o nosso Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você.